Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar rapidamente a respeito da segunda ou da terceira temporada de La Casa de Papel, depende do jeito que você classifica. A primeira temporada pode ser dividida em duas partes ou pode ser considerada uma temporada só. Eu acho que a terminologia que a Netflix usa é terceira temporada, então hoje vamos falar um pouquinho a respeito dela. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. E galera, essa temporada, assim como as primeiras, não é uma temporada muito longa, não tem 15, 20 episódios, é uma temporada de somente 8 episódios e os episódios são bem curtinhos, não tem episódio de 1 hora, de 1 hora e 20, então é uma série que dá pra você assistir bem rapidamente. Eu acho que leva umas 5 ou 6 horas pra você assistir essa terceira temporada inteira. E eu gostei bastante, eu esperava que a temporada fosse girar em torno de uma coisa, mas acabou girando em torno de outra. Eu tentei não assistir muita coisa a respeito, eu vi um trailer, que inclusive eu fiz o vídeo aqui, mas eu tentei não pesquisar muito a respeito da história. E eu me surpreendi, a história é legal, apesar de reprisar muitas coisas que já tinham acontecido nas temporadas anteriores. O roubo em si, eu achei que foi um roubo muito parecido, eles poderiam ter ido para um lugar mais diferente. Eu acho que o design do lugar que eles roubam nessa temporada é muito parecido com o design da primeira. Em alguns momentos parece que eles estão exatamente no mesmo lugar. E para quem já viu o trailer, só resumindo de forma bem rápida, o Ryu é capturado pela polícia, eles acabam descobrindo por causa de uma burrice tanto do Ryu quanto da Tóquio. Eles acabam descobrindo onde os dois estão e eles acabam capturando o Ryu e torturando ele durante alguns dias, até que a Tóquio decide procurar o professor para tentar resgatar ele. E o professor coloca em plano um plano ali que ele tinha há bastante tempo também, e ele acaba colocando esse plano em prática que envolve mais um roubo. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do roubo em si, porque eu acho que é a parte mais surpreendente aí da temporada, apesar, como eu disse, de ter várias coisas muito parecidas mesmo, mas eu acho que a série conseguiu desenvolver muito bem. Eles acabaram usando muitos aspectos, por exemplo, dos filmes do 11 Homens e um Segredo, tem algumas partes do plano que lembram bastante os planos desses filmes, mas eu acho que a série conseguiu criar personagens muito bons, personagens que dá pra gente gostar, dá pra gente torcer bastante pelos personagens, mesmo que em alguns momentos eles acabam repetindo as mesmas burradas da temporada anterior, o que eu acho interessante porque a gente vê que todo mundo é humano, que não são personagens perfeitos, apesar deles se acharem ali a melhor equipe de criminosos do mundo, eles cometem várias cagadas que no mundo real provavelmente terminariam em catástrofe. E pra mim o ponto mais negativo dessa temporada talvez seja a Tóquio. A Tóquio na temporada anterior eu não gostei tanto dela porque ela comete algumas cagadas muito grandes que inclusive causam a morte de pessoas de dentro do próprio grupo, como a morte do pai do Denver. E nessa temporada ela faz novamente coisas desse tipo. Nessa temporada ela passa dos limites em vários momentos, inclusive a própria captura do Ryu é em partes culpa dela. E eu sinceramente não sei o que a Tóquio tá fazendo no grupo, porque se a gente observar, a Nairobi tá ali fazendo várias coisas, a gente vê vários outros caras estão dando conta dos reféns, e a Tóquio tá ali meio que pra encher linguiça, ela tá ali parece que só pra fazer as burradas que ela faz, mantendo o padrão da primeira temporada. E o professor também nessa temporada não tá nem tão frio, nem tão calculista, e o plano não é tão bom quanto o plano da temporada anterior, porque eles tiveram que fazer o plano às pressas. Na verdade o plano já existia, como eu disse, mas eles tiveram que acelerar o plano justamente porque o Ryu tinha sido capturado e estava sendo torturado e etc. Uma pergunta que ficou no ar, que muitas pessoas já me fizeram, eu conversei com algumas pessoas pelo Instagram a respeito da série, e algumas pessoas já me perguntaram como que o Berlim volta. Eu não vou falar aqui como é feito o retorno do Berlim, mas ele é muito bem aproveitado, ele não aparece somente em alguns momentos, ele tem uma presença na temporada toda, ele aparece várias vezes, praticamente 1 ou 2 vezes por episódio, ele aparece e as cenas envolvendo ele são muito boas, porque agora, além dele ser um personagem muito engraçado, o ator é muito bom, também são cenas emotivas, porque a gente já sabe o que aconteceu com ele. E pessoal, agora eu vou dar alguns spoilers a respeito dessa temporada, porque não tem como falar muito a respeito de uma série como essa sem dar alguns spoilers. Então se vocês não querem tomar spoilers, se vocês não querem saber absolutamente nada a respeito dessa temporada, parem de assistir a partir daqui.
Quando terminou a primeira temporada, né, que é a primeira e a segunda temporada, eu fiquei feliz porque o tal do Arthurito não ia mais voltar, porque tinha acabado o roubo, eles iam partir para outra coisa, mas eles deram um jeito de enfiar aquele personagem insuportável de novo. E não só isso, a série abre com uma palestra do Arthurito. O Arthurito virou uma mega celebridade, ele tá vendendo livros, falando a respeito da experiência, mentindo que ele é o grande herói. Na verdade, se a gente analisar por um lado, ele até é um herói na primeira e na segunda temporada, mas ele ter virado essa grande celebridade, eu achei um absurdo. E eles deram um jeito, não só isso, eles deram um jeito de enfiar ele, inclusive dentro do roubo tem uma cena que é simplesmente patética, que ele sai correndo e entra dentro do Banco da Espanha, que eles estão assaltando agora, as portas se abrem para eles pegarem um ursinho ali, e o Arthurito sai correndo e entra dentro de novo para relembrar os tempos de glória, para tentar ficar famoso de novo e para tentar atrapalhar a vida do Denver. Então eu não gostei nem um pouquinho desse aspecto, eu acho que eles poderiam até ter mencionado que o Arthurito ficou famoso por causa dos eventos da primeira temporada, mas eu acho que incluir ele de forma tão forçada nessa segunda temporada foi um erro. E novamente eu tô chamando de primeira e segunda temporada, que é como se fosse o primeiro roubo e o segundo roubo. Cada temporada é um roubo diferente. E um aspecto que ficou melhor nessa segunda temporada foi o aspecto policial. A polícia na primeira temporada é extremamente burra, eles cometem vários erros bem ridículos. Nessa segunda temporada não, nessa segunda eles já são bem mais espertos, eles já aprenderam, eles já chamaram as pessoas certas. Tem inclusive uma mulher que é até engraçada, ela tá grávida, ela conversa como se fosse uma pessoa mó gente boa, mas ela é extremamente truculenta, ela manda inclusive matar pessoas. Então acho que a série conseguiu balancear muito melhor essa relação. E uma coisa que foi legal também, que eles tentaram desenvolver, mas que eu não sei se funcionou tão bem quanto eles imaginavam, foi a inclusão das mulheres que não são criminosas ali no meio da gangue. Tanto a mulher do professor, que agora está acompanhando ele, né, a inspetora, que agora se juntou de vez ao grupo, como a mulher do Denver, que era só uma secretária e acabou entrando na gangue. Ela, pelo menos, eu não concordo, ela tem inclusive um filho. Eu acho que ela não deveria ter participado porque ela está colocando a vida dela em risco para salvar outra pessoa, mas ela está colocando mais em risco ainda a vida do próprio filho e a criação ali do próprio filho. Então acho que ela, pelo menos, não deveria ter feito parte da gangue. Inclusive isso gera um atrito entre os personagens, porque o Denver concorda com a minha opinião, ele não queria que a mulher dele fizesse parte desse roubo, que é um roubo muito mais perigoso, inclusive, do que o primeiro. E não só isso, a série traz a inclusão de alguns novos personagens, como um amigo do Berlim que ajuda a bolar todo o plano, que está chefiando, praticamente substituiu o Berlim ali dentro do assalto, ali dentro do lugar que eles estão fazendo as coisas, e alguns outros personagens que são bem coadjuvantes, mas que adicionaram bastante à série. Então agora eu vou falar um pouquinho a respeito do final da temporada. O final da temporada acaba sendo bem estúpido. Eu acho que o professor, tudo que ele faz nessa série é meio idiota. Desde o lugar que ele tá ficando num lugar extremamente isolado, mas que eles descobrem facilmente, pelo menos a região onde ele tá. E ele comete vários erros, ele é enganado várias vezes. Então eu acho que ele perdeu um pouquinho daquele molde que ele tinha na temporada anterior. E mais um spoiler aqui, a temporada acaba praticamente do nada. A temporada, assim como entre a primeira e a segunda, tem um cliffhanger muito grande. A gente não sabe o que vai acontecer na quarta temporada. Eles basicamente terminam a temporada no meio, mais ou menos no mesmo ponto, inclusive, que a gente viu entre a primeira e a segunda. Eles pararam entre a terceira e a quarta. Eu imagino que eles já tenham gravado tudo, obviamente. Eu acho que não vai levar tanto tempo como levou entre a segunda e a terceira. Eu acho que logo mais eles já estão soltando os novos episódios. Então, no geral, eu não entrei em muitos detalhes a respeito do plano, porque eu acho que é o principal, mas eu falei alguns spoilers. Eu achei que essa temporada é superior à segunda temporada, mas eu achei ela inferior à primeira. Então, pela direção, que é muito legal, pelos personagens que estão sempre muito bons, são sempre muito carismáticos, o Denver é um personagem muito legal, o Berlim, o professor tá atuando muito bem, ele tá atuando demais nessa temporada, e pela história ter ficado um pouquinho mais inteligente, porque finalmente o professor encontrou pessoas que desafiam ele, porque a inspetora nas duas primeiras temporadas ela era bem tapada para descobrir as coisas, e agora finalmente ele tem algumas pessoas que conseguem desafiar o intelecto dele
e o plano não é perfeito, não foi tudo muito bem pensado como foi na temporada anterior, e pra mim isso mostra um lado mais humano dele, trabalha melhor o personagem do professor. Então isso, somado a todos os outros personagens que retornaram com tudo, o único defeito, novamente, dessa temporada, na minha opinião, é a Tóquio, que comete algumas gafes bizonhas ali, ela comete alguns erros muito grandes que, novamente, causam problemas para os outros. Então, por causa de tudo isso somado, eu dou para a terceira temporada de La Casa de Papel 3,5 estrelas. Eu realmente esperava que essa temporada fosse ser um pouquinho mais contida, que ela fosse ter um começo, meio e fim. Eu não achei que eles iriam repetir o que eles fizeram nas temporadas anteriores, mas fazer o quê? Agora resta a gente esperar pela quarta temporada, que obviamente vai vir no próximo ano. Então, galera, vocês já assistiram a terceira temporada de La Casa de Papel? O que vocês acharam? É uma série muito gostosa de assistir, que, como eu disse, tem alguns defeitos, mas tem muitos pontos positivos, e é uma das minhas séries favoritas da Netflix hoje. E vocês? O que vocês pensam a respeito dela? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.